Olá, tudo bem com você? Estamos aqui novamente reunidos para estudarmos a Palavra de Deus. E nesta série, Jesus, Restaurador da Vida, hoje estaremos estudando o estudo número 5, Jesus e a Salvação. E antes disso, vamos fazer uma oração. Querido Deus, obrigado pelo plano da salvação maravilhoso que Tu estabeleceste antes da fundação do mundo para nos salvar. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nos ama com amor eterno. Obrigado porque o Senhor enviou o Teu único Filho para morrer em nosso lugar. Fala conosco agora através da Tua palavra, nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. A primeira pergunta: qual é a consequência final do pecado? De acordo com o livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então, a consequência final do pecado é a morte, ainda que ela traga em seu caminho sofrimento, solidão, tristeza, mas a consequência final é a morte eterna. O ser humano é capaz de resolver sozinho o problema do pecado? O livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 22, nos diz o seguinte: pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor. Então, não importa o que nós façamos, sempre estaremos contaminados pelo pecado, porque somente um pode nos purificar o pecado, que é Cristo Jesus. Então, como Deus resolveu o problema do pecado? Romanos capítulo 5, verso 17 até o 19, nos diz o seguinte: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Então, aqui esse texto é uma comparação clara entre Adão e Cristo. O primeiro homem falhou e agora o segundo Adão, Cristo Jesus, venceu para nos justificar e nos dar a vida eterna. A próxima pergunta diz o seguinte, Efésios capítulo 2, verso 8. Como somos justificados e salvos? Esse texto nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a nossa salvação, ela é concedida para nós através da graça de Cristo mediante a nossa fé nele. Questão número 5. Qual é a condição para que nossos pecados sejam perdoados? O livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, diz que arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então, a única condição para sermos salvos mediante a graça é quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Mudamos de vida, deixamos de praticar aqueles atos pecaminosos de antes e agora nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. E isso somente é possível através da ação do Espírito Santo em nossa vida. Questão 6. Como obter a liberdade da morte e da escravidão do pecado? O Evangelho de João, capítulo 8, verso 32 a 34, nos diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam para Jesus: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livres? Jesus respondeu para eles: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O versículo 51 também diz para nós o seguinte: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Então, nós podemos observar que a verdade nos liberta, não de uma escravidão momentânea temporal aqui nesta terra, mas da escravidão do pecado. Então, Jesus Cristo pode nos libertar porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que nos assegurou a nossa salvação? Será que unicamente o sacrifício de Cristo foi suficiente para a nossa salvação? Para a certeza da nossa salvação em Cristo? 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 a 22 diz o seguinte: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, o que nos assegurou a salvação não foi apenas a morte de Cristo, mas a sua ressurreição. Porque, como o próprio o apóstolo Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé.
e estaríamos perdidos. A questão 7 foi essa. E a questão 8 diz o seguinte: qual é o resultado de nos entregarmos a Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nos responde: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, eu não posso aceitar a graça de Cristo e continuar praticando os mesmos erros do passado. Se eu furtava, eu não furto mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Eu abandono a minha vida de pecado e agora eu levo uma vida de consagração e obediência à palavra de Deus. E a última pergunta do nosso estudo: qual é o resultado do perdão divino? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que excede todo entendimento, só é concedida, ofertada, através do resultado do perdão divino em nossas vidas. Quando eu aceito o perdão de Deus, então minha alma é refrigerada e eu recebo a paz que vem do alto. Que Deus possa te abençoar e até o próximo estudo.